Olá meus irmãos, graça e paz, meu nome é Paulo Henrique e se você é novo no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu like e deixe seu comentário também, é muito importante o seu comentário, o seu like, a sua inscrição, assim o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes para continuar ativo aqui no canal. Meus irmãos, vou deixar uma palavra para a nossa meditação que está no livro de Gálatas, capítulo 6. Onde Paulo ele exorta os irmãos de Gálatas, e nós todos sabemos quem é Paulo, o que foi Paulo e o que Paulo representa para cada um de nós hoje. Paulo foi um dos maiores fundadores de igreja. Paulo foi um dos, para mim, o segundo maior evangelista, porque abaixo de Jesus foi Paulo. Paulo foi um dos que quebrou o tabu e começou a falar de Jesus, do testemunho de Jesus aos gentios. Paulo foi um dos que, por conta dele, a palavra de Cristo chegou até a nós. Paulo é aquele que perseguia Jesus, o povo de Deus. Paulo foi aquele que, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele numa visão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele diz: quem és tu, Senhor? Ainda na pergunta dele, a gente nota que Saulo, ele reconhece que o Senhor Jesus é Senhor sobre todos. Paulo, ainda tendo a visão sobre Jesus, sobre a quem ele perseguia, a gente nota que Paulo, na palavra, enfatiza que Paulo fica cego e Deus, Jesus, manda alguém ao encontro de Paulo para que as escamas saiam dos seus olhos e ele venha a ser batizado e também volte a enxergar. Paulo é esse homem que revolucionou, saiu fora, não foi ensinado por homens, assim como ele fala nas suas cartas. Ele não foi ensinado por homens, ele não foi doutrinado por homens, e foi apenas pelo próprio Jesus. Paulo foi ensinado, instruído pelo próprio Jesus a abrir as igrejas, sofrer por amor a Cristo e também falar, anunciar o testemunho de Jesus, a ressurreição, a morte e Jesus hoje no trono, assentado à direita do Pai. Paulo é esse homem cheio de graça, cheio de poder dado pelo Cristo. Paulo é esse homem o qual Jesus chamou para sofrer por amor à obra, por amor a Cristo. E Paulo é esse homem o qual revolucionou o ministério para que chegasse até os gentios, que até hoje tem nos alcançado e trago a salvação a partir da graça de Jesus Cristo, através da vida dele e através da vida de Jesus Cristo que é nossa. Amém? Quero deixar uma palavra aqui, que está no livro de Gálatas, capítulo de número 6, onde Paulo começa assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhai por ti mesmo para que não sejas também tentado. Paulo ele já começa exortando o povo de Gálatas aqui no versículo de número 1, mas eu quero deixar a partir do 6, que diz assim: vinde com que grande letra vos escrevi por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obriga a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos se circuncidam. Guardai a lei, mas querem que vos circuncideis para que gloriem na vossa carne, mas longe esteja de mim gloriar-me, e não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E todos quantos andam conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquietes, porque trago o meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja
irmãos, com o vosso espírito. Amém. Meus irmãos, Paulo aqui, ele começa, como eu já falei, ele começa exortando o povo de Gálatas. Ele começa falando que se alguém tratar, em minhas palavras, se alguém tratar alguém com ignorância, Paulo, ele diz que é para você conduzir o tal com o espírito de mansidão. Porque não é para você conduzir aquela, vamos supor, se alguém chega a você exortando com ignorância, não é para você simplesmente retribuir ele com a mesma, sim com o espírito de mansidão. E Paulo, ele no versículo 6, ele disse que ele escreve com grande letra, porque Paulo era letrado, Paulo era conhecedor, Paulo era esperto, Paulo era o cara inteligente, Paulo era cheio de conhecimento da lei. E depois, quando ele teve a visão de Cristo, Paulo se encheu de conhecimento espiritual da parte de Deus para conduzir igrejas, para conduzir um povo. Aí Paulo vem aqui no versículo de número 12, ele diz que todos os que querem mostrar a boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Ou seja, quantas pessoas hoje nós conhecemos, quantas igrejas, quantos vídeos nas plataformas, aqui nas redes sociais nós conhecemos, nós vimos pessoas que eles levam a vida de qualquer maneira para não ser perseguido por causa da cruz, porque a cruz, ela gera contenda, ela gera tristeza, ela gera desconforto, ela gera perseguições, ela gera abandono, ela gera intriga no meio de família, dos familiares. Então a cruz de Cristo, ela gera desconforto para quem quer carregar a cruz, para quem quer seguir a Cristo. As pessoas hoje, elas preferem levar uma vida de qualquer jeito. É pastores, é presbíteros, é diáconos, é evangelista, é bispo, é qualquer um hoje quer viver uma vida de qualquer maneira, levando o mundo para dentro da igreja para que não seja perseguido por causa da cruz de Cristo, assim como Paulo. Eu acho incrível Paulo, porque Paulo, ele começa falando na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Quando Paulo, ele começa a falar, a gente nota que Paulo parece que ele estava vendo o futuro, e via o futuro por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, porque Deus mostrava para ele. E não chega no versículo de número 16, no versículo de número 15, ele fala assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, não depende de você ir numa igreja, não depende de você participar de cultos, não depende de você fazer alguma obra benéfica para alguém, não depende de você doar uma cesta básica para alguém, não depende de você fazer uma boa obra e mostrar, tirar fotos e postar em redes sociais. Não, isso não depende disso, não, é pela graça. Então Paulo, ele diz que se você fazer algo de boa aparência para chamar a atenção dos homens, você está se afastando do caminho de Deus, você está se desvaindo das promessas de Cristo para a tua vida. Assim como no capítulo 15 ele diz assim: olha, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Você precisa ser uma nova criatura. Você precisa deixar os seus maus costumes, aquilo que você fazia antes e que ainda continua fazendo hoje. Deixa o pecado, deixa essa vida de pecado. Se Jesus voltar hoje, para Deus não importa se você está vivendo uma vida santa ou não. Ele se preocupa sim, Ele quer que você se salve sim. Mas eu vou te falar uma coisa: Deus, ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E eu vou te falar uma coisa: se Jesus voltar hoje, não existe ninguém com mais amor ou menos amor. Ele julga todos, independentemente de você ser quem é. Paulo, Deus, ele não passa a mão na cabeça de pecador. A gente tem um exemplo de Davi. Davi era um homem que é descrito como um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim, Davi pagou pelo erro, Davi pagou pelos seus pecados. Então, não fique achando que se você tiver fazer mais um errinho hoje, mais um pecadinho amanhã, mais um pecadinho depois, Deus vai te perdoar. Ele perdoa assim se você se arrepender. Não deixe que o pecado faça parte do seu corpo, da sua vida. E não peça o perdão de Deus somente da boca para fora, mas peça de coração. Se arrependa, arrependei-vos.
Essa palavra foi desde o início no livro de Mateus, no livro de Marcos, uma palavra que foi pregada, é o arrependimento. O arrependimento, arrependei-vos. Então não é só da boca para fora, é de coração. Não importa se você está fazendo parte de um congresso, de uma igreja, não importa, pode ser seita, o que ser. Se você não tiver arrependimento, se você não se arrepender e Jesus voltar, você vai ficar. A Bíblia diz que só tem duas portas e ela nos aconselha a entrar pela porta estreita, não pela larga, é pela estreita. Então a porta estreita tem dificuldade, tem espinho, tem luta, tem vendaval, tem tempestade para ser enfrentada. Mas o importante não é as lutas que enfrentamos. O importante é depois dessas lutas, a vitória. O importante é depois de todas as dificuldades que enfrentamos, tem o galardão. A gente sabe que nós não somos salvos pelas obras, mas somos julgados por elas. A Bíblia diz que se você faz uma obra má, você vai ser julgado e condenado pelas obras má, porque tudo que você planta, você colhe. Mas se você fizer obras boas, a Bíblia nos descreve que vamos ser galardoados, presenteados por aquilo que estamos fazendo. Então precisamos fazer o bem e nos arrepender dos nossos pecados, porque não importa se você faça o bem ou mal, se não se arrepender, vai ficar do mesmo jeito. Não é pelas obras, é pela graça. As obras que fazemos é um modo de agradecimento a Deus por aquilo que já recebemos. E eu acho incrível, é o versículo de Números 16, que diz assim: e todos quantos andam conforme esta regra, a paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Versículo de número 17 diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Quando uma pessoa se diz assim, escreve, imagino eu agora, Paulo, triste, cheio de dores, de desprezo, até mesmo por aqueles que ele pregou e foram salvos, cheios do Espírito Santo. Imagino eu agora Paulo escrevendo esse capítulo de número 17, dizendo: ninguém vem me inquietar, ninguém vem me julgar, ninguém vem falar contra o que eu faço, ou me julgar pelo jeito que eu vivo, do modo que eu me porto, porque só eu sei que eu carrego a marca de Cristo, o sofrimento do Evangelho, o sofrimento, a dor de estar aqui cumprindo o chamado de Deus na minha vida. Então, meus irmãos, não é só apenas abrir igreja e pregar, ficar em cima de púlpito, com um terno de fibra, uma gravata bonita, reluzente, chamando a atenção, com roupas chiques, com uma eloquência imensa para pregar uma oratória daquele porte, sabe? Um conhecimento imenso. Não é só isso. Tem um sofrimento, tem as marcas de Cristo para carregar. Assim como o Paulo fala que não adianta você inquietar ele, não adianta ser inquietado por alguém, porque só ele foi o único que escreveu: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Paulo sabia o que era sofrer pelas igrejas, pelos irmãos. Paulo sabia o que era pagar preço pelo chamado que Deus tinha feito na vida dele. Eu quero deixar essa palavra para você, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus continue falando através dessa palavra. Eu quero pedir, se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe, comente, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos dar força para continuar essa jornada, sem desistir, sem deixar o velho homem ressurgir em nós. Que nós precisamos nos converter e nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e fazer a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe.